Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos dar início ao estudo das ligações químicas e vamos começar pelas ligações iônicas. Então já deixa teu like, inscreve-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, roda a vinheta e bora para a aula. Antes de começarmos a investigar os conceitos dessa aula, como a gente sempre tem feito, eu quero te mostrar aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 42 e estamos investigando a eletrosfera. Dentro desse assunto, nós já vimos os cientistas importantes, os orbitais, e estamos estudando a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Dentro desse assunto, nós já vimos os fundamentos, os números quânticos, a tabela periódica e vimos em aulas anteriores a formação de íons. Dentro da formação de íons, nós vamos dar início ao estudo das ligações químicas e veremos as características gerais e os tipos de ligações químicas. Dentro dos tipos de ligações químicas, nós vamos ver os três tipos de ligações: as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Nessa aula, estudaremos as ligações iônicas e veremos a ocorrência, as características e a montagem de fórmulas. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já sabe aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar dos conceitos dessa aula. Só um detalhe, se você tiver em mãos o material da última aula, na qual a gente tratou da formação de íons, isso vai te ajudar bastante. Segue aí. Nessa aula vamos começar a investigar as ligações químicas e veremos as características gerais das ligações químicas e os tipos de ligações químicas. Vamos começar pelas características gerais. Primeira característica: os átomos neutros que não apresentam estabilidade química, ou seja, que não apresentam em sua camada de valência a configuração de um gás nobre, precisam estabelecer ligações químicas para alcançar tal estabilidade. Eles fazem isso perdendo, ganhando ou compartilhando elétrons de sua camada de valência. Segunda característica: uma vez ligados entre si, dependendo da maneira como essa ligação é estabelecida, formam-se compostos iônicos, caso ocorra ligação iônica, moléculas, caso ocorra apenas ligações covalentes, ou ligas metálicas, caso ocorra ligação metálica. Nesse momento, você ainda não precisa se preocupar em reconhecer quando vai formar compostos iônicos, compostos moleculares ou ligas metálicas. Nós vamos ver isso ao longo das aulas. Terceira característica: uma vez formada a estrutura, através da ligação química entre dois átomos, surgem interações entre essas estruturas da substância, as chamadas forças intermoleculares, as quais regem as propriedades físicas dos compostos, tais como ponto de fusão, ponto de ebulição, volatilidade e pressão máxima de vapor. Nesse momento, é importante apenas que você compreenda que a interação entre essas estruturas vão reger as propriedades físicas das substâncias. Tudo bem? Vamos em frente. Vamos investigar agora os tipos de ligações químicas. Nós teremos as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Nesse momento, vamos focar nas ligações iônicas. Vamos primeiro observar a ocorrência. A ligação iônica ocorre entre um metal ligado a um ametal, ou entre um metal ligado a um hidrogênio. Nesse caso, tanto o ametal quanto o hidrogênio querem receber elétrons, e os metais querem perder elétrons. Portanto, as ligações iônicas ocorrem entre elementos químicos que querem perder elétron para alcançar a sua estabilidade química e elementos químicos que querem ganhar elétrons para alcançar a sua estabilidade química. Tudo bem? Segundo item importante, as características. A primeira característica importante de você lembrar é que ocorre transferência de elétrons
entre os átomos envolvidos. A segunda característica é que formam-se compostos iônicos e são formados retículos cristalinos. A terceira característica é que os compostos iônicos são duros, quebradiços, sempre polares e com elevados pontos de fusão e ebulição. Nesse momento, você não precisa ainda se preocupar em determinar a polaridade dos compostos. Nós veremos isso em aulas futuras. E a quarta característica é que apresentam compostos solúveis e insolúveis em água. Quando são solúveis em água, ocorre a dissociação iônica, ou seja, a separação de íons. E a solução passa a ser eletrolítica, ou seja, ela conduzirá eletricidade. Vamos seguir agora para a montagem de fórmulas de compostos iônicos. Duas coisas importantes. Primeiro, veremos o passo a passo da montagem de fórmulas. Em seguida, vamos trabalhar com um exemplo. Dentro do passo a passo, nós teremos o primeiro passo, a partir do número atômico dos elementos envolvidos, montar a distribuição dos átomos no estado neutro. Segundo passo, determinar o grupo, o número de elétrons na camada de valência, o número de elétrons que o elemento deve ganhar ou perder para alcançar a estabilidade química, o número de ligações que ele deve fazer e sua carga. Aqui algo bem importante. O número de elétrons que um átomo deve ganhar ou perder para se tornar estável quimicamente é igual ao número de ligações químicas que ele terá que estabelecer. Ou seja, se ele precisa ganhar um elétron para ficar estável, ele vai estabelecer uma única ligação. Se ele precisa perder 3 elétrons para ficar estável, ele vai estabelecer 3 ligações químicas. Tudo bem? E o terceiro passo, escrever o cátion do lado esquerdo e o ânion do lado direito. Avaliar se é possível simplificar os valores das cargas. Caso seja possível simplificá-las, simplifique. Inverter os valores das cargas, escrevendo-as subscritas do lado direito do símbolo de cada elemento. O número 1 pode ser suprimido. Aqui há algo bem importante de você lembrar também. Os valores subscritos recebem o nome de atomicidade do elemento e representam o número de átomos de cada elemento na estrutura. Tudo bem? Vamos agora para o próximo slide para eu te mostrar um exemplo. Dá uma olhada nesse exemplo. Qual a fórmula estabelecida pela união entre o alumínio, que tem número atômico 13, e o oxigênio, que tem número atômico 8? Vamos determinar a fórmula desse composto seguindo passo a passo que vimos no slide anterior. Primeiro, vamos colocar aqui o alumínio e o oxigênio. Vamos começar pelo alumínio. Primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica do átomo no estado neutro. Então está aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Vamos para o segundo passo. O segundo passo, nós temos que determinar qual é a família desse elemento químico. Terminou em P1, ele pertence ao grupo 3A. Em seguida, vamos determinar o número de elétrons que ele apresenta na camada de valência. Como ele é da 3A, ele possui 3 elétrons na camada de valência. Em seguida, vamos determinar se ele deve ganhar ou perder elétrons. Como ele é da 3A, ele deve perder 3 elétrons. E se ele perde 3 elétrons, ele vai estabelecer 3 ligações químicas. Dessa maneira, se ele perde 3 elétrons, ele vai ficar com 3 prótons a mais do que elétrons. Então ele vai ter 3 cargas positivas a mais do que negativas depois que ele perder esses 3 elétrons. Vou escrever aqui Al3+. Vamos fazer a mesma coisa com o átomo de oxigênio. Primeiro passo, distribuição dos elétrons do átomo no estado neutro. 1s2, 2s2, 2p4. O segundo passo, vamos determinar qual é a família desse elemento. Se ele terminou em P4, ele pertence à família 6A. Vamos determinar agora o número de elétrons na camada de valência. Se ele é da 6A, ele possui 6 elétrons na camada de valência. Em seguida, vamos determinar se ele ganha ou perde elétrons. Como ele é da 6A, ele vai ganhar 2 elétrons. E se ele ganha 2 elétrons, ele precisa então fazer 2 ligações químicas. Por fim, vamos determinar se ele é um cátion ou se ele é um ânion. Como ele vai ganhar 2 elétrons, depois de fazer isso, ele vai ficar com 2 cargas negativas
a mais do que cargas positivas. Dessa maneira, vamos escrever oxigênio 2-. Tudo bem? Terceiro passo, vamos fazer o íon fórmula. Vamos colocar o cátion do lado esquerdo e o ânion do lado direito. Nesse momento, devemos olhar para as cargas e fazer a seguinte pergunta: é possível simplificar as cargas? Se for possível simplificar as cargas, obrigatoriamente você deve fazer a simplificação. Nesse caso, a resposta para essa pergunta é não e a gente segue do mesmo jeito. Tudo bem? Agora nós vamos inverter os valores, ou seja, o alumínio vai ter subscrito do lado direito o número 2, que é a carga do oxigênio, e o oxigênio vai ter subscrito do lado direito o número 3, que é a carga do alumínio. Tá aí, nesse caso, a interpretação do Al2O3 é o seguinte: são usados 2 átomos de alumínio para reagir com 3 átomos de oxigênio. Vamos montar agora a fórmula eletrônica. Da seguinte maneira, quantos átomos de alumínio nós vamos utilizar? 2. Então eu vou colocar 2 átomos de alumínio com 3 elétrons na última camada. Está aqui os 2 átomos de alumínio, cada um com 3 elétrons na última camada. E nós vamos usar também 3 átomos de oxigênio, cada um com 6 elétrons na última camada. Está aqui os 3 átomos de oxigênio, cada um deles com 6 elétrons na última camada. Lembre-se que a gente vai fazer 3 ligações para o alumínio e 2 ligações para o oxigênio. Então, o primeiro elétron do alumínio vai ser deslocado para a eletrosfera do oxigênio. O segundo elétron do alumínio vai ser deslocado para o mesmo átomo de oxigênio. Perceba que nesse caso, este oxigênio que recebeu os 2 elétrons já fez as 2 ligações, mas o alumínio ainda não fez as 3 ligações que ele precisa. Por isso, a gente vai precisar de um outro átomo de oxigênio para receber o próximo elétron do alumínio. Perceba que nesse caso, agora o alumínio já fez as suas 3 ligações, mas esse novo oxigênio só recebeu uma ligação. Por isso, nós vamos usar um segundo átomo de alumínio, que vai fazer a segunda ligação para o oxigênio. E por fim, sobraram 2 elétrons no alumínio, no segundo alumínio, que vão ser fornecidos para o terceiro oxigênio, conforme está descrito abaixo. E essa é a fórmula eletrônica do composto Al2O3. Muito bem, saber estabelecer o íon fórmula e a fórmula eletrônica dos compostos iônicos é muito importante porque, além de ser muito recorrente em provas, vai te dar base para que você possa compreender assuntos mais complexos que veremos em aulas futuras. Por isso, agora vamos fazer 2 exercícios para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue aí! Olha o enunciado da primeira questão. Com base nos valores dos números atômicos dos elementos hipotéticos X, número atômico 34, e M, número atômico 49, podemos afirmar que a estrutura do íon fórmula desse composto, depois de estabelecidas as ligações químicas necessárias, encontra-se na alternativa. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver esse primeiro exercício? Ele nos pede para determinar o íon fórmula entre 2 elementos químicos. O elemento químico X, com o número atômico 34, e o elemento químico M, com o número atômico 49. A primeira coisa a se fazer é a distribuição eletrônica de cada um deles, que eu já coloquei aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Em seguida, nós vamos determinar qual é a família de cada um deles, quantos elétrons eles apresentam na última camada, se eles ganham ou perdem elétrons, quantas ligações químicas vão estabelecer e o íon respectivo. Vamos fazer isso. Vamos começar pelo elemento químico 34, que é o elemento químico X. Ele pertence à família 6A. Como é que eu sei isso? Porque ele termina em P4 e basta você somar o número de elétrons que existem na última camada. Tudo bem? Agora, se ele é da 6A, vou escrever aqui 6A. Vamos fazer já o do elemento M. Ele termina em P1. Se ele termina em P1, ele é da 3A. Como é que eu sei disso? Primeiro que ele termina em P1 e depois eu posso somar o número de elétrons que existe na camada de valência, que no caso aqui é 3. Então ele pertence a 3A. Perfeito? Agora, se ele pertence a 6A,
significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Vou escrever isso. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Tudo bem? E aqui, se ele pertence a 3A, adivinha? Ele tem 3 elétrons na camada de valência. Vou colocar aqui 3 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Em seguida, a gente já determinou a família, quantos elétrons tem na camada de valência. Agora vamos estabelecer o número de elétrons que cada um vai ganhar ou perder. Se ele é da 6A, ele ganha 2 elétrons para completar o subnível P. Então, vou escrever aqui, ele ganha 2 elétrons. Embaixo, se ele é da 3A, ele vai perder esses 3 elétrons na camada de valência, porque é mais fácil ele perder os 3 elétrons do que ganhar elétrons para deixar o subnível P completamente cheio. Então, nesse caso, ele perde 3 elétrons. Perde 3 elétrons. Tudo bem? Mais uma coisa. Se ele ganha 2 elétrons, ele vai fazer 2 ligações para isso. Vou escrever aqui, faz 2 ligações. Perfeito? E aqui embaixo, se ele perde 3 elétrons, ele vai precisar fazer 3 ligações para isso. Vou colocar aqui, faz 3 ligações. Tudo bem? Por fim, se ele é da 6A, tem 6 elétrons na camada de valência, ganha 2 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, ele vai ter 2 elétrons a mais do que prótons. A sua carga será negativa em 2 vezes. Ele vai ser um ânion bivalente. Então, vou colocar aqui que o elemento X vai ter 2 elétrons a mais do que prótons. Perfeito? O elemento M, ele vai perder 3 elétrons. Se ele perde 3 elétrons, ele tem 3 elétrons a menos do que prótons. Tem 3 cargas positivas a mais do que cargas negativas. Vou colocar aqui que o M vai ser 3 mais. Com isso, a gente já consegue determinar qual é o íon fórmula. Basta a gente colocar do lado esquerdo o cátion, que é o M3+, e do lado direito o ânion, que é o X2-. Vou fazer isso. Vou colocar aqui o M3+, e o ânion X2-. Agora eu tenho que olhar para essas duas cargas e fazer uma pergunta. É possível simplificar as cargas? Nesse caso, não. Não tem como simplificá-las e ainda continuar dando um valor inteiro. Então, a gente deixa assim mesmo. Nesse caso, vamos apenas inverter os valores. Esse 2 vai vir aqui no pé do M e esse 3 vai ali subscrito no pé do X. Tudo bem? Então, no final, nós teremos M2X3. Perfeito? A resposta está na letra C. Vai direto para o segundo exercício para a gente terminar essa série. Segue aí. Olha o enunciado da segunda questão. Assinale a alternativa que contém a correta íon fórmula estabelecida quando um elemento hipotético X da família dos metais alcalinos terrosos liga-se a um elemento hipotético M da família dos halogênios. Dá uma pausa de novo no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver esse segundo exercício? Vamos corrigir. Ele nos dá 2 elementos químicos e nos fala que o X pertence à família dos metais alcalinos terrosos e que o elemento M pertence à família dos halogênios. Ele nos pede para determinar o íon fórmula formado entre esses 2 átomos. Tudo bem? Primeira coisa a se lembrar, elementos da família dos metais alcalinos terrosos são os elementos da 2A. Vou colocar isso aqui. Ele é da 2A. Elementos químicos halogênios são da família 7A.
Então, 7A. Por isso que é tão importante a gente também conhecer o nome das famílias da tabela periódica. Em seguida, se ele é da 2A, isso significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ele vai perder esses 2 elétrons e vai ficar com carga 2+. Além disso, ele vai fazer 2 ligações químicas. Vai perder o primeiro elétron, vai fazer uma ligação, vai perder o segundo elétron, vai fazer a segunda ligação química. Vou escrever isso. Ele vai ter a carga 2+, porque ele pertence à família 2A. É mais fácil perder 2 elétrons do que ganhar outros 6 elétrons. Tudo bem? Em contrapartida, o M é da família 7A. Os halogênios ganham um elétron para ficar estáveis e ter a configuração de um gás nobre. Eles vão formar ânions monovalentes. Vou escrever aqui M1-. Dessa maneira, a gente já consegue determinar qual é o íon fórmula. Vou colocar aqui do lado esquerdo o cátion e do lado direito o ânion. O cátion é o íon positivo, nesse caso é o X2+, e o ânion é o íon negativo, nesse caso é o M1-. Tudo bem? Nesse momento, não esqueça de fazer a pergunta para as cargas. Elas podem ser simplificadas? Na grande maioria das vezes, elas não podem ser simplificadas, como é nesse caso. Mas, se elas puderem ser simplificadas, obrigatoriamente elas devem ser simplificadas. Tudo bem? Nesse caso, elas não podem ser simplificadas, então nós vamos apenas inverter. Esse 2 vai aqui no pé do M e esse 1 vem aqui no pé do X. Lembre-se que o número 1 a gente não precisa escrever, a gente vai subentender, se não tiver número nenhum, que é o número 1. Então, eu vou ter X1, eu não vou escrever, não precisa, M2. Tudo bem? A resposta está na letra E. Eu espero que você tenha entendido. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido as características dos compostos iônicos e aprendido a estabelecer o íon fórmula e a fórmula eletrônica. Esse assunto é muito recorrente em provas e vai servir de base para assuntos mais complexos que nós veremos em aulas futuras. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando as ligações químicas e começaremos a estudar a ligação covalente. Não perca! E se você gostou dessa aula e tem gostado das aulas que eu tenho feito para você aqui no Química em Fluxo, não esquece de deixar teu like em cada uma das aulas. Isso é muito importante para ajudar a fazer o canal crescer. Inscreve-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!